Estaremos lendo também, tendo culto na nossa linguagem, né? Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O livro de Atos é o único livro considerado histórico no Novo Testamento, onde conta os atos, as atitudes, a história do povo de Deus depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Como é que a igreja deveria se comportar nesse período? Como é que a igreja iria caminhar sem a presença de Jesus fisicamente ali entre eles? E Atos, escrito por Lucas, um dos apóstolos, que escreveu também o Evangelho de Lucas, e esses dois livros, tanto Lucas quanto Atos, tanto é que nos manuscritos mais antigos, esses livros estão juntinhos. Terminou Lucas, entra Atos, exatamente porque foi escrito por uma pessoa, só para uma única pessoa. Esse livro não foi escrito para a comunidade, esse livro não foi escrito para embarcar para várias igrejas, esse livro foi escrito para uma pessoa, para tentar convencer essa pessoa que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo salvar os pecadores e ter sido o salvador do mundo, para uma pessoa. E graças a Deus que não se perdeu, porque é de uma riqueza tremenda. Atos capítulo 1, a partir do versículo de número 6, todos acharam? Diz assim na versão da NVT a palavra do Senhor. A partir do versículo 6, Atos 1, versículo 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Seguir em frente. Essa é uma afirmação que muitas vezes nós ouvimos e utilizamos quando lidamos com situações na nossa vida que fogem ao nosso controle. Todas as vezes que estamos lidando com batalhas, com perdas, com sofrimento, com coisas que são tiradas de nós, com coisas que machucam a gente, com coisas que na verdade nós não podemos mudar, nós sempre ouvimos ou até falamos isso: precisamos seguir em frente, porque a vida não para. Todos nós que já passamos por situações terríveis na nossa vida, todos nós que lidamos com perdas, com angústias, com dores, nós sabemos que o mundo não para se consolidar conosco. Nós sabemos que a vida não para, o nosso emprego não para, continua. A rotina da vida continua, independente de nós. E é preciso ter muita coragem para olhar para tudo que nós estamos vivenciando, para tudo que nós passamos na nossa vida e seguir em frente a si mesmo. Mas nós seguimos em frente não de uma forma natural, nós seguimos em frente porque nós precisamos seguir em frente. Nós seguimos em frente porque nós dependemos disso para poder reconstruir a nossa história. Porque nós sabemos que na nossa vida existem coisas que nós não conseguimos mudar.
Eu não estou falando de personalidade, eu não estou falando de caráter, eu não estou falando de postura, mas existem situações na nossa vida que nos pegam de surpresa, que acontecem, fatalidades que nós não podemos mudar, e a única coisa que nós podemos fazer é tentar juntar os cacos que sobraram e seguir a si mesmo. Isso faz parte da nossa caminhada. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós percebemos uma mistura dos discípulos que estavam inundando o coração deles. A primeira, a sensação de felicidade, e depois uma sensação de medo, de desespero. Jesus havia morrido, e aí perdeu-se toda aquela esperança, eles não tinham ideia do que iria acontecer, mas receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado, e isso renovaram as esperanças dele, isso fizeram com que eles tivessem otimismo, que eles conseguissem avançar. Mas aí quando Jesus ressuscita e vai conversar com eles, ele diz assim: agora vocês é que tem que reconstruir, porque eu vou subir. Como assim subir? O que a gente vai fazer agora? Como assim? O Senhor ressuscitou, o Senhor é Deus, então agora o Senhor vai nos deixar de novo. Então esse sentimento, essa mistura de felicidade e medo inundaram o coração dos discípulos, de maneira que os discípulos se viram absolutamente perdidos. Absolutamente perdidos. Então existem momentos na nossa vida, e esses dois homens que surgiram ali de repente, vestidos de branco, incentivaram os discípulos de Jesus a seguir em frente. Enquanto eles estavam ali parados, atônitos, não estavam ali felizes vendo Jesus ascender aos céus, eles estavam preocupados. E agora? Não temos mais a presença de Jesus na minha vida, na nossa vida. O que é que nós vamos fazer? Essa presença física de Jesus. Enquanto eles estão lá atônitos olhando, esses dois homens aparecem e dizem assim: vocês não têm que ficar aí parados não. Tem coisas para vocês fazerem. A vida vai ter que continuar sem a presença física do Mestre. Ele vai estar com vocês, mas de outra forma. Vocês não vão mais ver Jesus. Vocês não vão mais poder conversar com esse Jesus fisicamente, ele te responder nesse dia a dia. Vocês não vão ter mais isso. Mas a presença dele vai estar com vocês. Mas mesmo assim, eles estavam ali atônitos, sem saber o que fazer. Porque às vezes nós ficamos assim. Quando algo é tirado de nós, quando algo faz com que a gente fique com medo, nós não temos nenhuma reação. Nós seguimos com medo. Nós seguimos sem saber o que fazer, sem saber o que nos espera. Não é assim a cada manhã na vida da gente? A gente acorda num dia e a gente não sabe como vai finalizar aquele dia. A gente inicia uma semana e não tem a mínima ideia de como terminará essa semana. Mas nós seguimos, nós fazemos, porque acreditamos que embora a presença física de Jesus não esteja comigo, eu conto com a presença dele todos os dias. Mas os discípulos nesse momento foram incentivados por aqueles dois anjos. Vocês precisam seguir em frente. Vocês não podem ficar parados, esperando que alguma coisa aconteça. Algo precisa ser feito. Essa dependência agora está na mão de vocês. E aí a gente olha para esse texto e entende um monte de coisa. Que existem momentos na nossa vida que nós precisamos seguir. Porque tem coisas que você não vai poder mudar. Tem coisas que você não vai poder reverter. Tem coisas que você não vai conseguir fazer absolutamente nada, e você tem que ter coragem, é preciso de muita coragem para prosseguir a si mesmo. Tem pessoas que não têm ideia do que você passa, não é verdade? Tem pessoas que não têm ideia de como está seu coração. Às vezes você está sorrindo por fora, mas dentro está uma angústia terrível. Lembranças, preocupações, angústias, coisas para resolver, decisões para tomar. A vida está passando e a gente está indo com os cacos que sobraram da nossa vida, quebrados por dentro, quebrada a nossa alma, e nós seguimos. E nós precisamos seguir, simplesmente porque confiamos no que Deus está fazendo. Sabe por que nós seguimos? Porque no fundo, nós confiamos no que Deus está fazendo. E quando nós confiamos no que Deus está fazendo, a gente se enche de coragem. Mas não é aquela coragem otimista, é uma coragem
com a mistura de medo. Nós somos ensinados que nós que somos servos do Senhor, nós não temos medo, mas nós temos medo. Nós passamos por angústias na nossa vida, nós passamos por momentos de incertezas na nossa vida, mas nós seguimos, e acreditando no que Deus está fazendo. E aí a gente olha para esse texto também, e a grande pergunta que nós fazemos para tirar lições dele é: como nós podemos seguir em frente? Com coragem. Como nós podemos seguir em frente, mesmo quando tudo ao meu redor foge do meu controle? Porque esses dois homens chegaram para os discípulos e disseram: vocês estão aí parados e vão ficar parados até quando? Jesus ele vai voltar, mas até que ele venha, até que ele volte, que nós não sabemos o dia, a hora, o momento, vocês precisam seguir, dar continuidade à história da vida de vocês, porque existem coisas para vocês fazerem, existem coisas para vocês conduzirem, existem coisas que vocês precisam realizar. Então até que ele venha, ele foi, vocês viram ele indo, mas ele da mesma forma que foi, ele vai voltar. Mas vocês vão ficar fazendo o quê? Parados esperando ele voltar? Parados com medo, esperando que algum dia ele volte? Não. Nós precisamos seguir a nossa vida com medo e tudo. Porque muitas vezes o medo não vai ficar ausente de nós. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é o controle da situação sobre o medo. É mesmo eu estando com medo, mas o medo não me impede de seguir. Ou vocês acham que os discípulos se encheram de coragem e foram pregar o evangelho para todo mundo? Se você ler e continuar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que no capítulo 17 os discípulos estavam em Jerusalém. O Espírito Santo já tinha vindo, já tinha a manifestação no capítulo 2 de Atos, que eles precisariam falar em outras línguas, outros idiomas, para que eles pudessem pregar o evangelho para outras pessoas. Mas mesmo assim eles estavam lá, parados. Aí no capítulo 17 de Atos veio uma perseguição que espalhou todo mundo ao redor, e ali eles pregaram o evangelho, porque os discípulos estavam com medo de seguir. Jesus já tinha dado o Espírito Santo para eles, Jesus já tinha feito várias manifestações na vida deles, e mesmo assim eles estavam com medo, mas eles precisavam seguir. Mas como eu sigo no meio dessa turbulência toda que estamos vivenciando? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, versículo de número 6, quando diz assim: então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? O que ele está dizendo é assim: será esse o momento que o Senhor vai nos honrar? Nós estamos sofrendo perseguição, o Império Romano está aí, pressionando a gente. Nós não temos uma liderança, nós queremos agora sentar no trono. É esse o momento agora que o Senhor vai restaurar a nossa sorte, que o Senhor vai restaurar a minha sorte, que o Senhor vai reverter o quadro da minha situação, que o Senhor vai me honrar, é agora. E aí Jesus responde o que para eles? Versículo 7, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Sabe o que nós aprendemos com esse texto? Sabe o que nos dá coragem e motivação para seguir em frente? É quando entendemos e compreendemos definitivamente que Deus tem um tempo certo para agir na nossa vida. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes? Quem já ouviu isso mais de 5 vezes, levante a mão. E eu estou falando no básico. Mas quando os discípulos chegaram para Jesus, Jesus ressuscitou, estava lá em glória, e os discípulos disseram: agora nós vamos sentar no trono, e agora nós iremos ver Deus mudando o quadro da nossa, Deus vai nos honrar, Deus vai entregar o reino de Israel em nossas mãos, nós iremos governar o mundo. Agora que nós fomos humilhados, Deus vai nos exaltar, os humilhados serão exaltados. Agora que eu era o último, e os últimos agora serão os primeiros, porque Deus vai nos honrar. Essa era a esperança dos discípulos. E quando eles chegaram para Jesus, disseram assim: quando é agora que o Senhor vai me honrar? A resposta de Jesus foi: não,
Não cabe a vocês saberem o dia nem a hora que vocês vão ser honrados. Deus já tem um tempo certo para isso. Meu amado e meu irmão, se existe uma coisa que nós precisamos aprender, e essa coisa precisa ser aprendida por nós de uma forma definitiva, é que Deus tem um tempo para agir. O grande problema é que nos inundamos de ansiedades, de angústias, de inquietações, porque nós queremos tentar descobrir qual vai ser o dia que Deus vai me honrar. É agora, Senhor, é hoje, né? Agora é hoje que o Senhor vai mudar o quadro da minha situação. Tem que ser hoje, eu não aguento mais amanhã não. Aí passa um mês, e você não aguenta. Nós ficamos numa angústia. É por isso, irmãos, que um dos maiores fatores de ansiedade nossa é querer que as coisas se resolvam na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, porque nós acreditamos que não pode ser outro dia, que nós não aguentaremos mais a situação, que não tem como mais seguir dessa forma. Os discípulos ali naquele momento estavam dizendo: Senhor, se o Senhor não restaurar agora, a gente não tem como fazer mais, a igreja vai se acabar, a gente vai morrer, se o Senhor não fizer isso agora. E Jesus disse: vocês precisam aprender que Deus tem um tempo, é Ele quem sabe. Sabe o que é mais extraordinário do tempo de Deus? É que o tempo de Deus nem sempre é o seu tempo, nem o meu tempo. Talvez é isso que mais angustia a gente, né? Vai ser quando, Senhor? Olha, vai ser no dia que eu quiser, e não vai ser no seu tempo. Não vai ser amanhã? Não vai ser amanhã. Não vai ser essa semana? Provavelmente não. Vai ser quando? Aí a resposta de Jesus para os discípulos foi: eu não tenho satisfação a dar a vocês. Olha que coisa extraordinária, gente. Que palavra de ânimo de Jesus. Imagina você chegar perto e dizer assim: vai ser hoje? Não, então vai ser quando? Como é que o senhor vai fazer? E a pessoa diz: eu não tenho satisfação a te dar. Não é isso que os pais dizem para os filhos em algum momento? Quando eles vão fazer isso: o senhor vai fazer? Não, mas vai fazer quando? Não interessa. Eu vou fazer, mas é agora? Não. Deus, em sua infinita bondade, deixou isso obscuro para a gente. Ele não vai dizer para você qual é o dia que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele não vai dizer para você quando Ele vai realizar. Quando é que eu vou ser honrado, Senhor? Você vai ser honrado. Amém? Você vai ser honrado, Deus vai honrar. Você não vai viver nessa vida pelo resto da sua vida, não. Deus vai mudar o quadro, Deus vai abençoar, Deus vai abrir portas, mas é no tempo dEle. O tempo dEle é perfeito, embora nós acreditemos que o nosso tempo é que é o ideal, porque nós temos a mania de achar o que nós sabemos que é melhor para a nossa vida. Tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser no meu tempo. Até porque a vida está passando, até porque tudo está num ritmo acelerado, até porque as coisas estão acontecendo, e eu preciso entender que no reino de Deus não funciona assim. Jesus falou para os discípulos: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para agir na vida de vocês. Prossigam. Quando eu não entendo isso, a minha vida estagna, a minha vida para, porque eu vivo ansioso, eu vivo angustiado, eu vivo temeroso com a vida, porque eu fico esperando que alguma coisa aconteça naquela hora e nada vai acontecer, porque eu não descanso no tempo de Deus. Você sabe que um dos maiores e mais difíceis exercícios de se fazer é descansar. Você que trabalha, você pega e tira umas férias, você só vem entender que tirou férias depois de 15, 20 dias. Porque sua mente não para, está o tempo todo. E sabe o que é pior? É que a gente fica culpado por não fazer nada. Você: não é possível que não tem nada para fazer, eu tenho que arrumar uma coisa para fazer. Você se sente culpado. Descansar é um dos exercícios mais difíceis. E descansar em Deus. Pensa nas nossas orações. A gente chega para Deus: Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, Pai. Aí depois termina a oração, você diz assim: me dá de volta, porque eu vou fazer. Enquanto o Senhor não está fazendo, eu vou fazer. Me dá de volta.
Lembra das nossas orações? Quando diz assim, Jesus ensina a orar, e Jesus diz assim, contanto que seja a tua vontade. A gente ora assim, não ora? Senhor, eu estou pedindo isso, mas que seja feita a tua vontade, contanto que seja o que eu quero. Contanto que a tua vontade bata com aquilo que eu quero. Entende que a gente não descansa em Deus? Entende que nós temos dificuldades para descansar e esperar o tempo certo das coisas acontecerem? Aí o que é que acontece? Nós antecipamos. Tomamos atitudes precipitadas. E aí nós entramos em vários e vários problemas, porque não conseguimos esperar o tempo. O tempo de Deus é perfeito. Por isso que Jesus disse, o Pai já determinou o tempo. Uma certeza que eu tenho é que Deus vai honrar a gente. Amém? Uma certeza que eu tenho é que Deus vai abrir portas para a gente. Uma certeza que eu tenho é que Deus vai surpreender a gente. Mas vai ser no tempo dele. Não vai ser no meu. Então o que é que eu tenho que fazer, pastor? Seguir. Vá para casa. Deite no seu travesseiro, se você gosta de travesseiro. Tem uns que fedem até debaixo. Deite lá. E durma em paz. Porque vai ser no tempo dele. Não tente antecipar o tempo de Deus. Porque isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, no versículo 8, talvez o versículo mais extraordinário de todo o livro de Atos. Enquanto os discípulos estão lamentando, perguntando qual é o tempo, Jesus diz assim, sabe o que é que eu vou fazer? Vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O que Jesus está querendo dizer? Sabe como é que vocês seguem em frente? Vocês seguem em frente quando vocês aprendem a ser testemunhas vivas do que Deus pode fazer na vida de alguém. Seguimos em frente quando nós somos testemunhas vivas daquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Quem vocês eram, o que eu fiz na vida de vocês, precisa ser propagado. Vocês são testemunhas vivas. Vocês, além de verem tudo aquilo que eu fiz, vocês ainda tiveram vidas transformadas. Se você pegar o relato dos apóstolos de Jesus, que são 12 apóstolos no primeiro momento, você vai ver que nenhum apóstolo daquele foi chamado porque era bom. Ninguém prestava. Ninguém. Nenhum deles, tá? Quer citar exemplo? Judas. Jesus chamou Judas para ser apóstolo. Quer ver um outro exemplo? Pedro. Quem era Pedro? Um dos caras mais esquentados que existiam naquela época. De maneira que quando Jesus foi pego, a primeira coisa que Pedro fez foi, pegou a espada e arrancou a orelha do cara. Foi chamado para ser apóstolo de Jesus. E Pedro, no que se tornou? Um dos maiores apóstolos que nós temos. E Lucas, e Paulo. A gente pode citar Paulo, gente? Paulo que era inundado por sentimento de culpa por ter perseguido e matado muitos cristãos. E de repente ele tem um encontro com Jesus e reconfigura a sua vida e passa a ser testemunha viva daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Olhando para a nossa vida e para a vida de muitas pessoas, a gente chega a uma compreensão única: não existem casos perdidos para Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida e a vida de outras pessoas, nós entendemos o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. É isso que deve ser combustível e força para seguirmos em frente. Jesus diz assim: vocês vão receber poder, você tem o Espírito Santo na vida de vocês. E é isso que deve ser força para vocês prosseguirem, ânimo para vocês serem testemunhas vivas daquilo que eu posso fazer. Meu amado e meu irmão, você tem dentro de você uma coisa chamada Espírito Santo,
que te dá poder para que você possa seguir a sua vida, refazer a sua história e ter força para lidar com todas as situações difíceis que você atravessa. Por que eu consigo ainda me manter de pé, mesmo diante de tantas coisas? O Espírito Santo de Deus me sustentando. Por que eu consigo dizer não para tantas tentações que batem na minha porta? O Espírito de Deus me fortalecendo, me motivando, inundando a minha vida, para que eu tenha forças para dizer não. Nós temos esse poder dentro de nós, e nós precisamos saber usar esse poder dentro de nós. Muitas vezes ficamos com medo, desanimados, tristes, porque nós não entendemos o poder que nós temos dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos ajuda a reconfigurar a história. E a gente passa por coisas terríveis, mas a gente está de pé. A gente passa por sofrimentos dolorosos na nossa vida, angústias complicadíssimas, mas estamos de pé. Porque um dia Jesus disse: o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Onde quer que você for, você tem o Espírito Santo dentro de você. Onde quer que você se depare, o Espírito Santo está dentro de você. O que quer que aconteça na sua vida, o Espírito Santo está dentro de você. Seja lá o que surja na sua vida, o Espírito Santo está dentro de você. Ele não só está ao seu lado, mas ele está dentro de você. Você agora é o templo. E veja o que Deus fez na sua vida. Irmãos, se nós abríssemos espaço aqui para vermos e ouvirmos o que Deus fez na vida de pessoas, nós iríamos nos surpreender. É isso que é inquestionável. A experiência com Cristo é algo inquestionável. Quem eu era e o que eu sou. Agora o problema é que muitas vezes algumas pessoas recebem esse poder, mas esse poder não age. Eu continuo sendo a mesma pessoa, não deixo o Espírito Santo mudar a minha vida. E aí eu continuo fazendo as mesmas coisas. E aí eu fico 20, 30, 40 anos na igreja, do mesmo jeito. Nada mudou na minha vida. Eu tenho um discurso que eu falo aqui há 7 anos. O discurso é perigoso. O discurso é que às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo assim: cuidado com fulano, hein? Se pisar no pé dele, você vai ouvir um monte de coisa. Cuidado com a vida dessa pessoa, hein? Se você contrariar, vai ser confusão. Aí a minha pergunta é: essa pessoa se converteu em algum dia da sua vida? Como é que há 20 anos a mesma pessoa não continua sem poder ser contrariada? Como é que há 20 anos essa pessoa ainda está na igreja e continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, sem mudança há 20 anos? Eu fico me perguntando, o Espírito Santo está dentro dessa pessoa? Porque quando o Espírito Santo entra dentro de nós, ele muda, ele transforma. Nós somos pessoas diferentes. A mudança acontece dentro da gente. Coisas que nós fazíamos, hoje não fazemos mais. Coisas que nós falávamos, hoje a gente não fala mais. Coisas que praticávamos, nós não praticamos. Por quê? O Espírito Santo está dentro de mim agora. E se ele está dentro de mim, entranhado dentro de mim, eu agora preciso mudar. E aí Jesus diz: agora o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês terão poder. Mas esse poder vai ser tão grandioso que vocês vão ser minhas testemunhas. Mas como é que eu prego Jesus? O que eu fiz na vida de vocês. Sabe por que temos dificuldade? Muitas pessoas têm dificuldade de pregar o evangelho para outra, porque não tem como mostrar o que Cristo fez na vida dela, porque ela continua do mesmo jeito. Vai falar de quê? Vai vir com um discurso teológico? Tem muita gente que não é da igreja, que sabe de Bíblia muito mais do que você e do que eu. Mas sabe o que é o nosso diferencial? Aquilo que Deus fez na minha vida, que é inquestionável. As pessoas podem saber de teologia mais do que a gente aqui lá fora. E sabem, muitas delas. Mas sabe por que nós não conseguimos, e muitas pessoas não conseguem pregar o evangelho? Porque vai mostrar o que Cristo fez na vida dela, se ela continua do mesmo jeito, praticando as mesmas, vai falar o quê? Vai ouvir dizer: ah, você é crente, e você fazia isso ainda. Você é crente e você está querendo falar o quê? A vida com Deus é o testemunho mais eficaz que nós podemos ter para o mundo.
As pessoas podem questionar o nosso discurso, mas elas jamais podem questionar a nossa vida, porque nós somos transformados. E quando nós somos transformados, isso é inquestionável. Porque é o testemunho que eu posso dizer para as pessoas: olha quem eu era, cara, eu fazia isso também. Eu fazia fofoca também. Eu falava mal, eu mentia também. Eu era agressivo também. Eu agia por impulsividade também. Mas olha o que é que eu sou hoje. Olha o que é que Deus fez na minha vida. Olha o que o poder do Espírito Santo fez em mim. Eu agora tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Você sabe que existem muitas pessoas que têm anos de igreja, mas não têm o Espírito Santo dentro dela. Você sabe que tem pessoas que são batizadas, mas não têm o Espírito Santo dentro delas. Você sabe que tem pessoas que estão há 20 e 40 anos na igreja, mas não sabem o que é sentir o Espírito Santo na vida delas. Aí eu pergunto: vai falar de evangelho para quem? Vai falar de vida com Deus para quem? Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo for sentido na vida de vocês, vocês vão ser transformados. E aí vocês vão ser minhas testemunhas em todo lugar que vocês estiverem, mostrando o que é que Deus pode fazer na vida de alguém. Você não precisa saber de teologia para pregar o evangelho. A maior teologia é aquilo que Deus fez na vida de vocês. Quem eu era e o que eu sou. Isso é o maior testemunho que nós podemos dar para o mundo. Agora, se eu não tenho isso, não adianta eu estudar nada. Não adianta eu ler a Bíblia todos os dias, se a minha vida não é um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai dizer. Você tem aqui o versículo de número 10. Versículo de número 10, ele vai dizer assim: continuaram a olhar atentamente para o céu. Continuaram a olhar atentamente para o céu. Essa expressão é muito emblemática, porque ela está dizendo assim para a gente: ó, sabe como é que a gente pode seguir em frente? Quando nós mantemos, sim, os nossos pés na terra, mas não tiramos o nosso olhar dos céus. Eu estou aqui, na terra. Os discípulos estavam lá. Jesus estava subindo? Estava. Mas os discípulos estavam subindo com Jesus? Não, eles estavam lá. Talvez foi a maior angústia deles. Eles queriam ir também. Quem é que não queria? Enfrentar um império, enfrentar perseguição, enfrentar morte. Mas aí essa expressão dos discípulos lá, com os pés sobre a terra e olhando para Jesus, está dizendo assim para a gente. Sabe o que é que deve dar força para a gente prosseguir? É quando a gente entende que nós ainda estamos aqui nessa terra. Precisamos fazer coisas, precisamos cumprir a nossa missão, mas nós nunca podemos perder de vista os céus. Nós estamos aqui com um propósito. Agora eu tenho um propósito na minha vida. Eu antes não sabia qual era o meu propósito, mas Cristo me deu um propósito. Eu antes a minha vida não tinha sentido, mas Cristo me deu esse sentido. Antes eu não sabia o que fazer, mas agora, como eu encontro com Jesus, eu sigo. Eu antes não sabia lidar com o problema, com o sofrimento, mas aí o meu encontro com Jesus fez com que eu ressignificasse tudo isso. Eu sei que eu vou passar por isso, mas Cristo vai estar comigo. Mas eu não posso perder de vista qual é o meu alvo. Tudo que eu fizer aqui, eu preciso estar com os pés aqui, porque eu sou humano, estou nessa terra ainda, mas eu nunca devo perder de vista o meu alvo. Eu estou com os pés na terra, mas estou olhando para os céus. Eu estou com os pés aqui, porque aqui eu tenho minhas coisas, eu tenho algumas prioridades, mas a minha prioridade maior é Cristo. Ele é o meu alvo. Eu não devo fazer as coisas aqui preocupados com o que vão achar, com o que vão pensar, o que vão dizer. Meu alvo é Cristo. Eu não posso ficar perdido dentro de mim mesmo, preocupado porque que as pessoas estão me criticando, porque meu alvo é Cristo. Eu estou com os pés aqui, aqui eu passo por lutas, aqui eu passo por sofrimento, aqui as pessoas vão ser injustas comigo, aqui eu vou ser criticado, aqui eu vou ser humilhado, aqui as pessoas vão começar a falar um monte de coisa, mas eu mantenho os pés aqui, e se eu mantenho os pés aqui, eu estou sujeito a tudo isso, mas eu tenho um alvo.
Eu estou com os pés aqui, mas o meu alvo é Cristo. Eu não posso deixar de olhar para Cristo. Se eu deixar de olhar para Cristo, eu vou olhar para você. E se eu olhar para você, eu vou perder o rumo da minha vida. Porque um dia você vai me criticar. Um dia você não vai me ajudar. Um dia, quando precisar de você, você não vai estender a mão. Um dia eu vou ser alvo das suas humilhações. Mas por que a gente continua? Cristo. Eu olho para Ele. Se eu mantenho os pés aqui, eu sei que eu vou passar por tudo isso. Vou ser honrado um dia? Pode ser. A justiça vai vir sobre a minha vida? Pode ser. Mas mesmo que não venha, a coroa da justiça está reservada, porque eu olho para Cristo. Não deixe de servir por causa de ninguém, é Cristo. O que você faz é Cristo. O que você faz é para Cristo. O que você faz é por meio de Cristo. Não são as pessoas que devem determinar o que vocês têm que fazer, é Cristo. Pastor, por que vocês ainda estão nessa igreja? É Cristo. O que mantém a gente é Cristo. É por causa dele, eu olho para ele. Se nós não olharmos para ele, nós vamos olhar para as pessoas. E se eu olhar para as pessoas vão falar mal da gente. E sabe qual é uma das coisas piores? É você saber que a pessoa fala mal de você e ser falso com você. Essa é uma das coisas mais complicadas que tem. Mas por que você não rebate? Cristo. A gente conversa com pessoas e tem pessoas que se acham superiores a gente. É ou não é? Você vê, quando você conversa com as pessoas olham para a gente como se não fôssemos nada. Como se fôssemos melhores do que nós. Como se fossem mais importantes do que a gente. Como se fizessem coisas mais importantes do que a gente. Mas por que a gente ainda continua fazendo? É Cristo, meu amado. Eu olho para Ele. Se eu mantenho os pés aqui, eu estou sujeito a passar por tudo isso. Mas eu continuo porque eu olho para Ele. Cristo é a essência da minha vida. E os discípulos ensinaram para a gente, olha, estamos com os pés aqui na terra, mas o meu foco é Cristo. Eu queria que você fizesse um exercício agora, não fale nada, só olhe para a pessoa que está ao seu lado, só olhe para ela, dê uma olhadinha para ela. Não fale nada, não diga nada. Olha as pessoas que estão ao seu redor, está olhando para essas pessoas? Essas pessoas não são e nunca serão o alvo da sua vida. Pastor, a pessoa que eu estou perto dela é uma pessoa santa. Mesmo assim. Amém. Que continue em santidade. Porém, elas não são o alvo da sua vida. Sabe por quê? Porque um dia essas pessoas vão falhar com a gente. Um dia essas pessoas vão vacilar conosco. Um dia essas pessoas vão fazer críticas a gente. Um dia essas pessoas não vão nos ajudar. Mas o que eu faço então? Meu alvo é Cristo. Eu vou seguir. Falharam comigo, erraram comigo, mas o meu alvo é Cristo. Os discípulos ensinam para a gente que para seguir em frente, eu tenho que reconhecer que eu mantenho meus pés nessa terra, estou sujeito a tudo, mas eu jamais devo tirar meus olhos dos céus, porque o meu alvo é Cristo. Eu queria concluir lendo o versículo 11, porque os discípulos estavam parados ali queriam ficar. Mas aí, versículo 11 diz assim, os homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado por meio de vocês, do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. E sabe como é que a gente prossegue aqui nessa terra? Nós seguimos em frente quando acreditamos que a expectativa da volta de Jesus é o centro da minha fé. Quando os anjos disseram assim, vocês estão aí parados por quê? Vocês só vão ficar aí parados? Mas porque Jesus foi embora, mas Ele vai voltar. Assim como vocês viram subir, Ele vai voltar. Irmãos, existe na Bíblia, no Novo Testamento, mais de 300 menções a respeito da volta de Jesus. É muita coisa. Mais de 300 vezes no Novo Testamento, pequeno que é o nosso.
menções sobre a volta de Jesus. E foi isso que fez com que os discípulos se agarrassem. Mas por que, pastor, então? Por que crer que Jesus vai voltar deve reconfortar a minha vida? Por que é que isso deve ser a minha maior expectativa? Porque a volta de Jesus dará fim ao sofrimento. A volta de Jesus dará fim ao sofrimento. Tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós sofremos, vai ter o fim quando Jesus voltar. Então quer dizer, pastor, que eu vou ficar aqui a vida inteira passando por lutas? Vai. Então, pastor, eu vou ficar aqui a vida inteira lutando para não cair em tentação? Então, pastor, então eu vou passar a vida inteira aqui brigando com a carne e espírito o tempo todo? Sim. E quando isso vai acabar? Quando Jesus voltar. A expectativa da volta de Jesus dará fim ao sofrimento. E tudo aquilo que me incomoda hoje vai ter um fim. Eu queria que você pensasse agora em algo que está angustiando muito você. Deus pode aliviar essa dor agora. Deus pode abrir as portas agora. Mas o fato dele curar a dor, aliviar a dor e abrir porta, não significa que outras dores virão, que outras portas fechadas surgirão. Porque a vida faz com que isso aconteça. Mas quando eu entendo que a minha maior esperança não se resume aqui, nesta terra, eu entendo qual é o sentido pelo qual eu estou aqui. Eu estou aqui para cumprir minha missão, sim. Mas na expectativa que um dia tudo isso vai finalizar. Cristo vai dar fim ao sofrimento. E eu desfrutarei da vida eterna prometida por Jesus. Eu posso não ter tudo que eu gostaria de ter aqui. Eu posso não conseguir realizar todos os meus sonhos. Eu posso não ver todos os milagres que eu gostaria que acontecesse acontecendo. Mas eu tenho a Cristo. E Ele vai dar fim ao meu sofrimento. E um dia eu terei minha vida eterna com Ele. E isso ninguém vai conseguir tirar da gente. A expectativa da volta de Jesus dará fim ao sofrimento. E vamos seguir, confiando no que Ele está fazendo. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Feche seus olhos. O louvor já vai vir se colocar aqui. Feche seus olhos.